Tem coisas sobre relacionamento que a gente só entende quando a gente para e olha direito. Hoje eu vim te trazer a minha visão como especialista sobre a história de Davi e Mical. Não só sobre o casamento que não deu certo, tá? Mas sobre o que acontece quando duas pessoas se amam, mas elas não estão prontas aqui dentro para viver esse amor. Você já viu isso? Gente que se ama, mas vive em guerra, né? Que nunca consegue ficar junto. Parece que sempre tem uma barreira que eles não conseguem ficar juntos. Então, Davi e Mical, eles eram assim. Mical, ela era filha de Saul. Então, ela cresceu em um ambiente onde tudo era aparência, controle. Então, ela aprendeu desde pequenininha a representar, a agradar. E isso marcou muito o jeito dela de amar. A Bíblia diz que ela amava Davi, mas era um amor cheio de carência, cheio de medo, de ciúmes, um amor condicionado, um amor controlado, um amor assim muito fragilizado. Ela não conhecia o coração de Davi, ela conhecia a imagem de Davi. E Davi também carregava muita coisa dentro dele, né? Sim, ele era o homem segundo o coração de Deus, mas isso não quer dizer que ele sabia lidar com as feridas dele e com uma mulher ferida também, que Davi tinha lá suas feridas, abandono, rejeição e etc. Então, ele foi tirado do campo e jogado direto numa guerra. E aí ele aprendeu a lutar, a vencer, a sobreviver, mas ele não aprendeu a cuidar de alguém. Ele sentia Deus com profundidade, mas com as pessoas isso era muito diferente. Ele tinha as feridas de rejeição, de abandono, de perseguição. Ele tinha essas coisas marcadas lá na alma dele. E sabe o que acontece com uma pessoa quando ela tá machucada desse jeito? Davi, ele confundia amor com missão. Davi achava que proteger Mical já era o suficiente. Mas o que a Mical precisava era da presença emocional do Davi. E isso é um comportamento que muitos homens têm. Se você conhece a história de Davi e Mical, você sabe que tem um momento na história que Davi está lá celebrando diante da arca, adorando ali com liberdade, e aí ele dança, e ele se entrega, e ele está todo ali adorando a Deus. E a Mical, ela estava vendo tudo de uma janela. Ela não participou, como ela não sentia, ela não sabia o que estava no coração de Davi, ela não entendia aquilo. E aí ela criticou. E quando ela critica, Davi responde com frieza, não tenta conversar, não tenta entender. E aí ele aceita a distância. E a Bíblia diz o quê? Mical nunca teve filhos. Mas isso não é só físico, tá? Isso é espiritual também. Mas não vou entrar nessa história aqui sobre isso. Aí eu fico aqui pensando com os meus botões de especialista em relacionamentos, né? Quantas vezes a gente vê isso hoje? Quantas vezes a gente vê isso hoje? Pessoas que entram num relacionamento feridas, com um buraco gigante na alma delas, sem ter se curado primeiro, esperando que a outra pessoa venha e preencha o buraco, aquele vazio que só Deus pode preencher. Aí tudo vira cobrança, vira disputa e o casamento vira uma confusão. Porque quando você não se cura, você cobra, você acusa, você exige do outro que ele não tem para te dar. E na minha análise como especialista, o maior erro de Davi e Mical não foi se casar. Foi porque eles não se curaram antes de tentar construir o relacionamento deles juntos ali. Relacionamento não fracassa por falta de amor. Ele fracassa por causa das feridas, por causa do ego orgulhoso e imaturo. Mical queria manter a pose. E quando alguém ama mais a presença de Deus do que a sua própria reputação, por exemplo, incomoda muito quem ainda vive querendo ser validado pelos outros. Mical, ela não rejeitou Davi porque ela não gostava de Davi. Ela só não conseguia reconhecer o valor daquilo que Davi carregava dentro dele. Quantas vezes você já se segurou ali na sua fé, na sua alegria, para não incomodar alguém que vive na aparência? Tem gente que só consegue te amar enquanto você cabe dentro da medida emocional dela.
Aí se você cresce mais, brilha mais, ela se sente ameaçada. Não porque você fez alguma coisa errada, mas porque o seu brilho revela a prisão do outro. Davi não parou de dançar por causa do desprezo de Mical. Você também não deve parar por causa da opinião do outro sobre você, se o outro está se incomodando com você. Até porque o que destrói os relacionamentos profundamente não é a falta de amor, como eu já falei. É a falta de alinhamento do casal com ele mesmo, com Deus e aí com o outro. Mical ainda via tudo com os olhos do sistema do pai dela, de Saul. Aparência, política, reputação. Ela queria mudar Davi. E isso continua acontecendo até hoje, né? Tem gente tentando mudar o outro à sua própria imagem, porque não consegue suportar quem o outro realmente é. Então se casam com uma ilusão. As pessoas que amam a ideia de estar juntos, mas odeia quando o outro se torna livre demais. Então, deixa eu te passar uma orientação para que seu relacionamento não dê errado. Olhe primeiro para o coração da pessoa, não para a aparência, não para a apresentação que ela faz. Espero ter ajudado. Um cheiro e até o próximo vídeo.